Bom, este será o primeiro programa onde iremos falar sobre um filme que eu gosto muito e que marcou muito grande parte da minha vida. Acho que influenciou muito da parte pessoal minha, como personalidade e tal. A maioria das pessoas me conhecem por causa desse filme, por causa do assunto que ele aborda, né? Que são os dinossauros, né? Apesar de que no filme eles não são dinossauros, eles tecnicamente são seres modificados geneticamente, criaturas que não são puras, né, não são dinossauros extraídos, né, lá do passado e trazidos aqui para a atualidade, né. No caso, no filme, né, a atualidade de 1993. Porém, bom, esse filme ele marcou grande parte do cinema também pela época que ele foi lançado, por conta da qualidade gráfica dele, né, do CGI, que era muito bom, muito melhor do que qualquer outro filme da época, e também ele foi o primeiro filme que, se eu não me engano, atingiu o ápice com o CGI na época. Tipo, nenhum filme tinha feito nada igual, não existia nada parecido. Inclusive, alguns filmes que foram lançados um tempo depois, em alguns anos depois de 1993, por exemplo, por exemplo, é o filme do Godzilla de 1998, que é uma referência que eu tenho agora de cabeça, que era um filme que ele fazia uso de, de CGI, de muitas técnicas de CGI, porém ele não se saiu muito bem. E olha que o filme foi ser lançado o quê? Depois de, deixa eu ver, 93, 94, 95, 96, 97, 90. Depois de 6 anos que o filme do Jurassic Park foi lançado, o filme do Jurassic não, do Godzilla de 1998 foi lançado, né? E tanto até que foi, né, depois teve muita controvérsia por causa do filme do Godzilla, né, de 1998. Aí é outra história que eu teria que abordar aqui, e que eu pretendo abordar, né, por conta do filme. Eu ainda vou, acho que, acabar falando sobre ele em algum outro momento. Mas que, bom, voltando ao ponto, Jurassic Park foi um grande boom, né, um grande marco na história da indústria do cinema, tanto na parte do CGI quanto da parte técnica, né, dos animatronics, né, a maior parte do filme, inclusive, foi uma combinação de CGI e de técnicas práticas, né, de animatronics e de outras coisas. A maioria dos dinossauros, no caso todos, né, não a maioria, mas todos os dinossauros foram feitos manualmente. A maioria deles, no caso, foram feitos para ter esse realismo, né? E foram produzidos pela Stan Winston Studios, né? Stan Winston que é uma grande empresa de animatronics e que fez muitas coisas não somente para o Jurassic Park. A maioria das pessoas vai conhecer os estúdios do Stan Winston por conta de Jurassic Park, porque eu acho até mesmo que foi o ápice, né? Se eu não me engano, eles fizeram coisas também para filmes de terror, para uns filmes voltados mesmo para monstros. Eu não lembro se ele teve em algum filme do Godzilla, eu acho que não. Eles estiveram, por exemplo, em Alien, se eu não estiver enganado, eles estiveram produzindo alguns animatronics e algumas estéticas para alguns aliens, alguns modelos de alien, Predador talvez, eu não tenho certeza agora, mas buscando essas referências, o estúdio era muito bom, né? E a combinação de Steven Spielberg, Michael Crichton, Stan Winston Studios foi foi uma grande combinação, né? Pode ser que quando eles se separaram, todas essas indústrias se separassem, eles não fossem tão eficientes, mas juntos eles criaram um marco, né? Como eu já havia dito lá no começo do programa. É, E outra coisa também é que Jurassic Park ele revolucionou a forma como que você pensa paleontologia, né? Muitas pessoas, eu acredito até mesmo que eu mesmo, né? No caso, quando eu era mais menor, acho que até hoje, inclusive, se eu tivesse mais oportunidade, eu muito que seria um paleontólogo. E no caso, o Jurassic Park inspirou muita gente a querer ser, a sonhar em ser um paleontólogo. E eu tô até marcando aqui numa folha, porque eu quero marcar esses pontos e entrar em alguns debates. Porém, eu acredito que esse vídeo ele não vai ser, esse primeiro programa ele não vai ser tão longo, né? Eu quero atingir uma marca aqui de tempo bem boa, né? Para desenvolver uma ideia, mas isso aqui está sendo um teste, né? Eu quero ver até onde eu chego e também para falar, né, para criar ideias e tal, e para dar uma desabafada também sobre um assunto que eu gosto. Então eu vou fazer várias reviews, não somente sobre o Jurassic Park. Esse aqui tá sendo só o meu primeiro teste, então vamos ver até onde tudo vai.
E voltando ao ponto, né? Muitos paleontólogos, eu acredito que hoje em dia se formaram por conta de Jurassic Park. Para um paleontólogo de uns 20 a 30 anos hoje em dia, ele vai dizer que Jurassic Park foi uma grande inspiração para a vida dele. É, e também que foi, né, uma grande influência, no caso, quando ele era menor, talvez. Grandes possibilidades, mas pode ser que não seja garantido, né? E Jurassic Park, eu acredito também que, por conta dele ter sido uma grande influência num hobby futuro, numa profissão futura pra mim, ele também foi alvo de referências sobre tudo, basicamente, como, por exemplo, o próprio Steven Spielberg, que foi, pra mim, assim, nos últimos tempos, uma grande referência para produção de, por exemplo, filmes caseiros, para a própria produção de vídeos. Alguém em quem se inspirar, né? Tipo, ele seguiu a vida dele inteira. Se vocês pesquisarem sobre muitos dos eventos que aconteceram na vida do Steven Spielberg, vocês vão ver que o cara, ele teve muitos problemas que são bem normais para qualquer jovem. Falta de confiança, as adversidades, né? Ele não se considerar um cara muito esperto e tal. Muitas coisas assim que afetaram, né, a juventude dele. Ele tinha dificuldade para entender as coisas, assim como muitas pessoas. E eu também me identifico muito com algumas coisas que ele cita na biografia dele. E na própria história, né, que se você for ler, até mesmo se você for pesquisar algumas coisas bem simples sobre o Steven Spielberg, vocês vão ver que o cara, ele também era bem próximo da gente num quesito de personalidade, como é, assim, alguns aspectos muito simples, assim, que se alguém dissesse pra você, se alguém apontasse esses erros pra você, talvez você não ligasse tanto, mas pra época do cara, ele realmente foi, assim, um desbravador, né? Sendo um cara tímido e tal, sendo um cara mais retraído, né? Não sendo muito extrovertido, sendo mais na dele mesmo. Tanto que o filme dele, mas porém, né? Há uma diferença muito grande entre uma pessoa comum e o Steven Spielberg, né? Ele começou muito cedo no cinema, ele produziu, acho que o primeiro filme dele foi, ele só foi produzir, ele já foi produzir, né, esse primeiro filme lá com os 16 anos dele, então é algo bem impressionante. Com 16 anos eu aposto que você nem sequer sabia como fazer um filme ou como gravar um vídeo. Eu acho até mesmo que você tinha vergonha de tirar até mesmo foto de você mesmo no espelho. Acredito eu. E fora isso, né, o grande marco, acho que alguns dos grandes marcos da história do Steven Spielberg é que ele revolucionou não só como por Jurassic Park, no caso, com os dinossauros, mas também com tubarões, com alienígenas, com ficção científica no geral. Ele ajudava, ele tinha muitos amigos também na indústria que foram influenciados por ele, e ele mesmo influenciado por esses amigos, e que juntos eles fizeram muita coisa na época deles mesmo, lá pelos anos 90, 80, 70, talvez não 70, mas mais 80, 90, criaram o cinema, né? Se você for ver bem. O próprio George Lucas, que é amigo do Steven Spielberg, que criou Star Wars. Como eu acabei de falar mesmo, o Tubarão. Tubarão de. Bom, eu não lembro o ano agora, mas Tubarão basicamente revolucionou a história do cinema trash, né? O que mais existe de Tubarão é filme de tubarão alternativo. É Tubarão Vampiro, é Avalanche de Tubarão, é Tubarão, é Sharknado, é o Tubarão de 3 cabeças, de 7 a 8 cabeças. É muito filme mal feito que muita gente gosta, né? Eu sou um entusiasta de filme trash, mas eu não curto muito ficar assistindo filme trash, né? Porque ninguém merece ficar vendo filme ruim, né? Eu sou mais da parte das pessoas que gostam mais de ver um filme que sabe que é bom e que tem certeza que é bom porque sabe que não vai perder seu tempo assistindo. Filme trash, normalmente, eles têm o seu charme, porém, na minha opinião, eles são muito preguiçosos, né? Óbvio, né? Eles são preguiçosos e eu acho até que estraga um pouquinho da tua visão sobre uma avaliação melhor de um filme, mas né, são filmes bons pra você ver num dia que você quer passar o tempo com seus amigos, por exemplo, passar uma tarde com eles e quer dar risada. O que não falta é filme ruim, vamos falar bem a verdade. E não precisa nem ser trash pra ser ruim. E o próprio Steven Spielberg, né? Ele mesmo tendo, né, os seus grandes filmes, os seus filmes grandiosos, ele durante muito tempo, durante todo esse tempo, né, ele não poderia só ter acertado, né? Os primeiros filmes dele hoje em dia são intragáveis, você não consegue ver, mas na época eles tiveram os seus pontos assim que levaram o próprio Steven Spielberg a um certo estrelato.
Mas porém, alguns dos filmes que não são tão bons e que tem a mão do Steven Spielberg, acredito que no momento eu não vou lembrar de muitos, mas um que eu tenho em mente é o terceiro filme do Indiana Jones, que é bem fraco, né, segundo a maioria das críticas. Eu nunca vi esse filme, eu vi só o primeiro e o segundo, se eu não me engano, eu vi aquele mais recente com o Shia LaBeouf, se eu não me engano esse é o nome do ator, o Sam Witwick dos Transformers, e que eu achei até bem legal, assim, eu não vou dizer que eu não gostei, né, porque eu não fico me chateando por muitas coisas pequenas, mas esse filme ele é considerado um filme ruim, eu não sei porquê. Houve também recentemente o filme, né, do Indiana Jones que lançou recentemente, né, bom, eu não lembro o nome do filme, mas era um filme recente do Indiana Jones que o ator já estava bem mais velho. Bom, estou gravando isso aqui no dia 12 de 8 de 2023. Faça suas contas e lembre que filme é esse, mas as críticas não estão falando que o filme é muito bom, que é uma completa perda de tempo e um desacato com a autoridade do Steven Spielberg não, mas da franquia Indiana Jones. Conheço gente que gosta muito disso, inclusive muitos canais falam bem do Indiana Jones, mas das franquias do Steven Spielberg, Indiana Jones não é o melhor filme, a melhor saga de filmes do Steven Spielberg pra mim. Para mim acho que acredito mesmo que Jurassic Park vai ser a grande marca da personalidade do Steven Spielberg, apesar de que ele só teve realmente envolvido em Jurassic Park no primeiro filme. Jurassic World até mesmo, ele só esteve em algumas partes, ele só esteve meio que envolvido em alguns conceitos, né? Ele meio que estava lá para dar uma ideia. E nos outros próprios filmes ele só estava envolvido meio que para dizer que estava lá, né? Para dizer que era uma obra, né, de nome, né, de renome e tal, mas que ele não teve uma influência muito grande. Jurassic Park, voltando ao princípio dos assuntos, foi, além de um filme muito bom, um filme que errava bastante, né? O próprio Jurassic Park, ele tem várias incongruências sobre a biologia e a fisionomia e também a parte mesmo da paleontologia, né? Algumas falhas, por exemplo, na ideologia de como eram os dinossauros, né? Muitas coisas que foram feitas descobertas sobre alguns dinossauros só foram ser divulgadas e comprovadas muito tempo depois. Por exemplo, acredito mesmo que a parte das penas dos dinossauros só foi ser comprovado realmente que os dinossauros tinham penas muito tempo, não muito tempo depois, né? Mas 1 a 2 anos depois, alguns anos depois do primeiro filme ser lançado foi comprovado, né? Daí até aquela altura não tinha mais o que fazer, né? Mas por sorte, né, existe esse conceito dentro da franquia Jurassic Park do primeiro filme, que Jurassic Park os dinossauros, né, nenhum deles são reais, são puramente cientificamente feitos para fazerem algum sentido, eles são modificados geneticamente. Por isso a maioria tem uma diferença drástica do que seria uma versão real. Por exemplo, o Tiranossauros ele ter aquelas sobrancelhas mais avantajadas, os olhos deles não serem certamente apontados para frente, né? O tiranossauro na vida real ele teria as pálpebras, né? E o olho, né? As retinas elas fariam elas se guiariam para frente, elas conseguiriam. O dinossauro ele não precisaria, ele não teria um vácuo na frente dos olhos, né? Ele meio que veria certo como um animal normal. Os Velociraptors seriam muito menores, né? No filme eles são muito maiores e são muito mais ágeis. No caso, na vida real, quando os Velociraptors existiam, eles eram muito ágeis e tal. Porém, aqui eles são ágeis e são grandes, né? O que Velociraptors, tecnicamente, eles só poderiam ser se eles fossem menores, e tivessem penas e também voassem. Os dinossauros, né, como bem vocês sabem, são parentes muito próximos das aves, né, muito mais do que dos répteis. E, bom, muitas das modificações dos dinossauros são feitas também com base em dinossauros mais atuais, por exemplo, nos filmes, por exemplo, do Jurassic World. A Indominus Rex ela é basicamente um conglomerado da maioria das espécies de animais assim
e basicamente é o que faz a criatura ser bizarra. Vai de DNA de lula a DNA de animais mais simples, né, de sapos. A grande composição também nos filmes clássicos do Jurassic Park são as criaturas terem essa modificação genética né, da base, né, genética de sapos, por conta da reprodução assexuada, né? Tanto até mesmo que faz grande parte do plot do primeiro filme e de outros também. Ahn, e basicamente, os dinossauros, eles, apesar de terem essas diferenças grandiosas com as suas contrapartes reais, né? Eles, eles até que foram muito marcantes, mesmo assim. Mesmo não tendo absolutamente a sua fidelidade digna, eles fazem o seu papel de serem icônicos. Por exemplo, você hoje em dia não vê um tiranossauro como além do que era o tiranossauro do Jurassic Park. Você até mesmo estranha se você for tentar buscar uma referência de tiranossauro diferente. Eu até mesmo recentemente estava vendo aquela série da Apple, daquele serviço de streaming da Apple, que eu não me lembro o nome agora, que tem, né, a série Planeta Pré-Histórico, acredito que é esse o nome, que tem, né, as coisas voltadas para uma como seriam os dinossauros e o que eles fariam na vida real, como seria mesmo retratações mais fiéis dos dinossauros, como são retratados, né, na história. E o filme ele tem, né, o Tiranossauro Rex, tem muitas espécies de dinossauros e o filme não, a série tem essas espécies, porém eu também estranho quando eu vejo umas espécies que tem no Jurassic Park e elas são bem diferentes, né? Mas aqui no caso, né, na série, como elas são feitas e trabalhadas pura e simplesmente para serem fiéis, né, ao que realmente existiu, as criaturas que realmente existiram, causa uma estranheza, né? Tem alguns dinossauros até mesmo que são postos conceitos que eu não sabia que haviam sido comprovados e tal, então é bem estranho para mim considerar esses dinossauros como algo real. Porque por muito tempo eu tive também essa ideologia de dinossauro por conta de Jurassic Park, então eu fui aprendendo, porém, ainda é bem estranho de ver alguns dinossauros diferentes, né, como eles seriam realmente e tal. No caso, tem também muitas espécies que são menores do que a gente imagina, muitas que são muito maiores do que realmente foram. Mas eu acredito também que uma grande referência do ponto do Jurassic Park e da saga Jurassic Park mesmo é um dos grandes pontos mesmo que diferenciam um dinossauro do que ele seria realmente, que foi comprovado tipo um tempo depois que o filme foi lançado, foi quando o Jurassic Park de 2001, Jurassic Park 3, que apresenta o Spinosaurus que mentirosamente ganharia de um Tiranossauro Rex, ele seria daquela forma que ele é trabalhado no terceiro filme. Ele não seria daquele jeito na vida real, ele seria bem diferente, ele seria mais lagartesco, né, de certa forma. Não sei nem se essa palavra existe, mas ele andaria mais em quatro patas, e ele também se moveria mais pelas águas. Ele seria um pouco mais atarracado que o espinossauro do filme. Ele não seria tão bípede, ele não seria também tão mais forte, mas também ele seria bem diferente. Ele teria muitos aspectos diferentes do Spinosaurus que tá no filme, né? Mas também existem várias retratações, inclusive eu recomendo que você pesquise para descobrir mais sobre o Spinosaurus, porque existem muitas coisas que foram trabalhadas ao longo do tempo com as descobertas do Spinosaurus. Existem várias retratações, várias formas de você analisar o corpo esquelético do Spinosaurus e trabalhar como seria a forma real mais fidedigna dele. Não há só uma, mas ele seria bem diferente. Ele teria, por exemplo, uma diferença que eu compararia com a de um camelo, que é aquela corcova atrás dele, né? Aquelas velas que ele tem atrás do corpo dele. A versão realista ela não seria tão oval, não seria tão em formato de U e tal, não seria uma montanha-russa tão, tão bem feita. Ela seria mais acidentada, ela teria um pouco mais de relevo, de ondulações, não seria tão redondinho. O Spinosaurus, as próprias feições, ele não seria tão simples, talvez, quanto a forma que foi apresentada em Jurassic Park 3.
E, bom, ele é um dinossauro que realmente, assim, não ganharia de um Tyrannosaurus Rex numa batalha realista, comparando, né, os aspectos que cada criatura tem e também sabe utilizar. Porém, essas criaturas também não viveram no mesmo ambiente, elas viveram em habitats completamente diferentes. Acredito até mesmo que não até mesmo no mesmo local no mundo, né? Convivendo, eles não viveram juntos. E seria bem possível que existisse uma batalha real entre essas criaturas. Até mesmo eu vi recentemente uma, uma análise de um documentário que falava sobre a anatomia dos dinossauros e algumas coisas. E analisava documentários mesmo de dinossauros. E foi assim, foi incrível que existem muitos documentários que até mesmo eles tentam mostrar como seriam os dinossauros, né? É, de uma forma mais fiel, né? Como eles seriam de verdade, assim, se bem trabalhados, né? Tipo uma computação gráfica que mostrasse como seriam os dinossauros com todas as informações que nós temos deles e tal, como eles realmente seriam, e não somente como são supostos. E existe um documentário, existem muitos na verdade, existem mais de um, até porque muitos documentários mostram uma criatura bem diferente, né? Não é como, por exemplo, um documentário sobre os animais, que você sempre vai ver os animais, né, da mesma forma, né, de um documentário para outro. Porém, quando se trata de um documentário sobre as criaturas do passado, de dinossauros e de criaturas que não existem mais, sempre há diferenças grandiosas entre as criaturas, né, entre a anatomia de algumas e a anatomia de outras. E por conta disso, sempre há um debate muito diferente entre essas criaturas, né, dentro dos próprios documentários. Porém, existe um documentário em especial, que é o que eu tava querendo falar sobre esse documentário que eu tava vendo, sobre a análise desse documentário que eu tava assistindo, que era um Jurassic Fighting Club, que era tipo um. Que é, acredito até mesmo que o pior, que era falado até mesmo que é, e que é citado como o pior documentário sobre dinossauros e pré-história que existe, porque ele faz referências e também os dinossauros do documentário são extremamente mal feitos, assim, o 3D é mal feito, os ambientes são mal colocados, os dinossauros não tem nada a ver com o que seriam os dinossauros de verdade, espécies que até mesmo já, assim, o atraso temporal na no estudo das criaturas que foram trabalhadas dentro desse documentário são assim, são gafes absurdas. Os dinossauros, algumas criaturas que até mesmo uma criança assim que sabe pouco de dinossauros saberia que está completamente incondizente com o que realmente deveria ser a criatura. E bom, né? Dando uma pausa para falar sobre mais um pouco sobre o Jurassic Park, o filme, né, não fugindo do assunto, né, apesar de já termos fugido muitas vezes do assunto, até mesmo para encerrar por aqui, né, essa primeira análise, o Jurassic Park de 1993 é um grande filme, ele é considerado um dos melhores filmes de dinossauros de todos os tempos, até mesmo, acredito até que até hoje sendo um dos mais grandes. Eu acho que a única franquia que chegou a ameaçar a grandiosidade do Jurassic Park até hoje, minimamente assim chegou, mas nem chegou a descascar a ponta do iceberg, né? Porque Jurassic Park foi tão grande que até hoje não existe um filme que seja tão que chegue mesmo perto, né? Deveras. Mas eu acho que a única franquia que quase, ou que minimamente chegou perto de fazer alguma coisa foi a franquia Godzilla, só que mesmo que eles não tenham nada a ver com dinossauros, é a única coisa que hoje em dia você vê como uma coisa grandiosa, você se refere a Jurassic Park, até mesmo acho que na franquia Godzilla existem muitas referências do Jurassic Park, mas que, sendo uma franquia de monstros, ela também é considerável, né? Tipo, dinossauros e monstros por muito tempo. Acredito eu que na cultura pop e na cultura popular mesmo sejam coisas que sejam referidas igualmente, né? Monstros e dinossauros, né? Tanto que eu tenho um canal e nesse canal eu trato de assuntos de dinossauros e de monstros e eu geralmente estou falando de Godzilla e também estou falando de Jurassic Park. Bom, eu acho que essa é a análise, essa é a primeira, né, análise sobre o Jurassic Park. Eu não falei tanto sobre o filme objetivamente, eu falei mais sobre coisas externas e sobre os impactos que o filme teve na cultura popular.
Mas esse está servindo como um primeiro teste, e esse é um formato de podcast, então eu tô falando bastante e não vai ter nenhum corte. E eu vou trazer mais coisas assim para falar sobre outras obras, como por exemplo Jurassic Park 2, Jurassic Park 3. Eu também tô pensando em trazer programas sobre todos os filmes da franquia Godzilla, só que são mais de 32 filmes, acho que são até 35. Então eu estou vendo como eu vou fazer esses próximos programas, né? E como eu acabei de dizer, eles são testes, eu não sei como eles vão se sair. E também eles vão servir como uma base para outros projetos que eu estou fazendo. Bom, acredito que seja isso. Eu termino por aqui e até o próximo programa. Encerrando. 1, 2,